Queridos, bom dia, paz do Senhor. Eu quero compartilhar um pouquinho nessa manhã com você, uma palavra que Deus colocou no meu coração. Agora no primeiro culto nós recebemos tanto de Deus, eu não tenho dúvida de que nesse segundo culto também a gente vai receber dele e ser instrumentalizado por ele. Eu tenho procurado trazer mensagens à igreja num sentimento de trazer despertamento para se envolver, despertamento para se consagrar mais, despertamento para conhecer melhor a palavra. E aí a gente vem sucessivamente trazendo palavras que possam de alguma forma trazer esse encorajamento. E hoje eu desejo falar sobre um vaso escolhido. E eu queria dizer uma coisa para vocês. Por favor, não precisa me seguir nisso. É uma atitude de fórum íntimo, foi uma atitude de fórum íntimo minha e da minha família. Há 15 anos a gente não vê televisão, mas isso não me faz um alienado, viu? Então, há 3 anos aproximadamente, eu já não leio mais outros livros com tanta intensidade como leio a Bíblia. Então, eu tenho lido mais a Bíblia, e quando eu sinto que precisava ou preciso consultar alguma literatura adicional, eu vou lá num dos meus livros que estão na prateleira, e pego e leio, e observo alguns pontos. E agora... Angélica, obrigado pela lembrança. Angélica, deixa eu te falar, eu falei disso no primeiro culto. Eu disse o seguinte: e agora eu não poderia fazer diferente, eu comecei a ler A Saúde do Homem Sábio, exatamente que eu estou comprometido, né, com o pastor José Carlos, o Leandro, a ler esse livro que foi escrito por eles. Então assim, eu disse isso no primeiro culto, né? Então, mas eu tenho procurado ler a Bíblia. E assim, sinceramente, as notícias que me chegam às vezes por algum noticiário de internet, das redes sociais e tal. Nem tudo eu acredito, porque eu acho que tem muita coisa que é fake. Mas, nesses últimos dias, né, a gente ouviu falar muito aí sobre a questão de certas denúncias que vieram pelo site The Intercept e tal. E aí, aquilo mexe com muita gente. Eu quero dizer que eu não quero falar nem de um lado nem de outro, não é esse o meu papel. Na verdade, eu não estou em cima do muro não, sabe, gente? Mas eu acho que eu estou embaixo do muro. Eu não estou pendendo nem para um lado nem para o outro. Então eu fico só orando a Deus, que nós temos uns compromissos. Por exemplo, nós devemos orar pela nossa nação, nós devemos orar pelo nosso povo. Então esse é papel de todo cristão, porque a Bíblia recomenda que a gente faça isso, certo? Agora, eu não me envolvo em discussões, não me envolvo, né? Eu prefiro só olhar e realmente dizer: Deus, tudo está no seu controle, porque se não fosse assim, nós não precisaríamos estar aqui. Nós estamos aqui porque acreditamos que o Senhor tem controle de todas as coisas. Mas deixa eu te dizer uma coisa, eu fiquei pensando na palavra, né, intercept, né, que é interceptação, interceptar. E aí eu percebo que Deus na Bíblia, Ele vez por outra na história de homens e mulheres, Ele interceptou, né? E aí eu queria compartilhar esse texto com vocês, que é na verdade o reflexo de uma interceptação de Deus na vida de um homem. A Bíblia mostra, por exemplo, que Deus ele interceptou a vida de Abraão. Abraão estava vivendo, Marcelo, lá em Ur dos Caldeus, na Caldeia, estava tudo bem com ele, de repente Deus vem e chama ele, né? Intercepta a vida dele dizendo o seguinte: sai do meio da tua terra, do meio da tua parentela, e vai para uma terra que eu te mostrarei. E Abraão fez, e a Bíblia diz lá em Gênesis capítulo 15, versículo 6,
creu no Senhor. Abrão, quando o nome dele ainda era Abrão, depois é que Deus mudou para Abraão, creu no Senhor Abrão, e isso lhe foi imputado por justiça. A Bíblia fala também que Deus interceptou a vida de Jacó, a vida de Moisés. Interessante é perceber que Moisés estava vivendo no Egito, né, com todo o conforto do palácio real, quando Deus interceptou a vida dele e disse: eu quero que você tire o meu povo do Egito e o leve para me celebrar uma Páscoa no deserto, uma festa no deserto. E aí Moisés então vira para Deus e diz: mas Deus, eu não sei se quer falar direito, eu sou um homem de pesada língua, e quando essa gente me perguntar, por exemplo, quem é que te enviou a nós, o que que eu digo? E aí Deus fala para ele, você vai dizer: eu sou, me enviou a vós. E assim Moisés fez, né? Deus também interceptou a vida de Davi. A Bíblia diz que Davi era pastor de ovelhas na fazenda do seu pai, cuidava das ovelhas de seu pai Jessé, em Belém, a sua cidade, e um dia Deus profeticamente disse: eis que te tirei de detrás da malhada e te coloquei por príncipe de todo Israel, né? E Deus vem fazendo isso. Uma prova interessante de uma interceptação de Deus, por exemplo, João capítulo 1, logo no início, quando Jesus começa a chamar os primeiros discípulos, né? Há uma história interessante. André já havia sido convidado por Jesus, Pedro, né? E aí interessante que Filipe também, e Filipe chega a um lugar onde um amigo dele estava, que era Natanael, na região da Galileia. E aí Filipe chega para Natanael e diz: olha, nós encontramos o Messias, o Salvador. E aí Natanael pergunta de onde ele é. Ele é lá de Nazaré, filho de José o carpinteiro. E aí Natanael diz: pode sair alguma coisa boa de Nazaré? E aí Filipe diz: vem e vê. E Natanael se levantou, e Natanael vai caminhando com Filipe, e Jesus vem vindo na direção deles, e Jesus aponta para Natanael e diz assim: eis aí um verdadeiro israelita em quem não há dolo. E aí então Natanael pergunta para Jesus: de onde me conheces? E Jesus diz: eu te vi quando tu estavas debaixo da figueira. E aí Natanael se rende dizendo: Rabi, mestre, tu és realmente o Filho de Deus, o Salvador, o Messias. Então Jesus fez essa interceptação na vida de Natanael. Agora ele intercepta a vida de Saulo, que foi transformado em Paulo, ok? E é uma coisa muito interessante que me chama a atenção, porque, por exemplo, a palavra interceptar significa deter, impedir, parar. E uma outra definição é tomar um outro caminho. E a expressão grega para a mudança de vida radical de Paulo, aqui nesse texto que a gente vai compartilhar, é metanoia, que fala de uma mudança radical de comportamento, de atitude e de direção, né? Então é interessante a gente perceber que quando eu desejo falar sobre vaso escolhido, eu desejo falar que Deus ele precisa ter liberdade para mexer na nossa vida como Ele quer. E eu desejo falar que na maioria das vezes, quando Deus começa a mexer na nossa vida, isso traz algum tipo de desconforto. E segundo, quando Deus quer mexer na nossa vida, Ele quer mexer de forma integral. Ele quer mexer no corpo, na alma e no espírito. Então vamos ao texto, por favor. Atos capítulo 9, do versículo 1 ao versículo 16. Atos 9, de 1 a 16. Diz assim a palavra do Senhor: e Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhe
cartas para Damasco, para as sinagogas, a fim de que se encontrasse alguns deste caminho, quer homens, quer mulheres, ou os conduzisse presos a Jerusalém. E indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu, e caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: quem és, Senhor? E disse o Senhor: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. E ele, tremendo e atônito, disse: Senhor, que queres que eu faça? E disse-lhe o Senhor: levanta-te e entra na cidade, e lá te será dito o que te convém fazer. E os homens que iam com ele pararam espantados, ouvindo a voz, mas não vendo ninguém. E Saulo levantou-se da terra, e abrindo os olhos, não via a ninguém. E guiando pela mão, os conduziram a Damasco, e esteve 3 dias sem ver, e não comeu, nem bebeu. E havia em Damasco um certo discípulo chamado Ananias, e disse-lhe o Senhor em visão: Ananias. E ele respondeu: eis-me aqui, Senhor. E disse-lhe o Senhor: levanta-te e vai à rua chamada direita, e pergunta em casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo, pois eis que ele está orando. E numa visão ele viu que entrava um homem chamado Ananias, e punha sobre ele a mão para que tornasse a ver. E respondeu Ananias: Senhor, há muitos ouvi acerca deste homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém. E aqui tem poder dos principais dos sacerdotes para prender a todos os que invocam o seu nome. Disse-lhe, porém, o Senhor: vai, porque este é para mim um vaso escolhido, para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. E eu lhe mostrarei o quanto importa padecer pelo meu nome. Aleluia. Queridos, esse homem chamado Saulo, que a gente acaba de ler o texto, era um homem que conhecia Deus. A Bíblia fala que ele estudou aos pés de Gamaliel, que era um dos maiores rabinos da época. A Bíblia fala que a sua mãe, ela era uma judia. O seu pai até podia ser romano, mas a sua mãe era judia. E uma das tarefas das mães era ensinar às crianças a palavra de Deus desde a tenra idade. A Bíblia fala que esse homem cresceu no contexto religioso. A Bíblia fala que ele então, quando soube de que um grupo novo havia surgido, pregando o caminho, pregando um novo estilo de vida, uma mudança radical de vida, ele enfureceu-se de zelo, e então ele começou a empreender uma perseguição a essas pessoas que até então eram reputadas como uma seita, a seita do caminho, porque Jesus ensinou o caminho verdadeiro que levava os homens a Deus para os seus discípulos, e agora os discípulos estavam pregando esse Jesus que havia vivido entre nós, que havia ido para a cruz do Calvário, morrido naquela cruz, e que ao terceiro dia havia ressuscitado e estava ministrando ao coração das pessoas através do Espírito Santo. E aí, me chama muita atenção o fato, por exemplo, de Saulo ter consentido na morte de um grande pregador chamado Estevão. A Bíblia fala que Paulo, no texto em que a gente leu, Paulo respirava ameaças de morte contra o pessoal do caminho. E no capítulo 7 do livro de Atos dos Apóstolos, escrito por Lucas, Lucas observa de uma forma muito interessante, de que Estevão prega, Estevão fala exatamente
dessa maneira de Deus interceptar a vida das pessoas, mostrando a vida de Abraão, mostrando a vida de Moisés, mostrando a vida de Davi e mostrando que Jesus, o verdadeiro caminho que liga o homem a Deus, tinha vindo entre nós, padeceu por nós e por sua graça nós somos salvos. E aí a Bíblia fala no capítulo 7 de Atos que aquelas pessoas religiosas se enfureceram contra Estevão a ponto de ranger os dentes. E a Bíblia diz que eles pegaram Estevão, tiraram a roupa de Estevão, levaram Estevão para fora da cidade, espancaram Estevão. Estevão não deixou de pregar. Enquanto eles espancavam Estevão, Estevão olhou para o céu e disse: eis que eu vejo o céu aberto e o Filho do homem assentado à direita de Deus o Pai. Eles, enfurecidos, apedrejaram Estevão. Enquanto Estevão estava sendo apedrejado, antes de suspirar e morrer, Estevão disse: Senhor, não lhes imputes este pecado. Estevão morre. Eles pegam as vestes de Estevão e a Bíblia diz que eles depositaram aos pés de uma pessoa, de um jovem chamado Saulo. Ele estava lá. Ele havia consentido na morte de um pregador. Ele tinha cometido uma falta muito grave diante do Deus que ele achava que servia. E aí eu quero te dizer que muitas vezes nós nos sentimos assim. A gente consente em coisas que Deus não espera que a gente venha consentir. A gente compactua com coisas que Deus espera que a gente venha de fato contrariar. E aí interessante que Paulo estava lá, ele estava lá, Deus estava vendo. A Bíblia diz em Provérbios capítulo 15, verso 3, os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os bons e os maus. Deus sabe tudo quanto está acontecendo e tudo quanto está havendo na nossa vida. Ele sabe quando eu deito, quando eu acordo. Ele sabe das palavras que saem da minha boca. Ele sabe para onde, para que direção os meus olhos olham. Ele sabe para aquilo que eu apalpo. Ele sabe para aquilo que eu cheiro. Ele sabe para o que é aquilo que eu escuto. Os olhos do Senhor estão sobre todo lugar, contemplando os bons e os maus. Mas olha que coisa interessante, Deus tinha um tremendo interesse em salvar Paulo, e Deus agora faz uma intercepção na vida de Paulo. Ele de alguma forma intervém na história de Paulo. E aí uma das coisas que me chama a atenção é que esse homem que tinha tudo para agora viver condenado, encontra a liberdade em Jesus. E eu quero compartilhar com vocês 3 observações que me vêm ao coração e à mente quando eu penso em um vaso escolhido. Eu quero te dizer que todos nós, pela graça de Deus, temos a oportunidade de reconhecer que Jesus é o Senhor, que Ele é Rei. A Bíblia fala claramente, versículo 15 do capítulo 9 de Atos, que Deus escolheu Paulo como um vaso, e ele seria importante para pregar para muita gente, gentios. Ele iria pregar para reis, e ele iria pregar para o povo. Deus não estava falando só de Paulo. Deus estava falando de mim e de você, porque somos vaso escolhido dele. E aí, eu queria compartilhar com você 3 observações que me vieram ao coração e à mente, que caracterizam o interceptar de Deus nas nossas vidas, que caracterizam que de fato somos vaso escolhido. Então eu queria te dizer que
que esse homem chamado Saulo, que agora é conhecido por nós como Paulo, ele teve todas as suas elucubrações mentais removidas e recebe, a partir desse contato com a luz que é Jesus, uma oportunidade de perfazer um novo caminho, de ter a sua história mudada, de ter princípios valiosos na sua vida, de ter conceitos eternos. E a primeira coisa que eu observo é que esse interceptar aos olhos de Deus é uma ação firme da graça salvadora na nossa vida. Esse interceptar aos olhos de Deus é uma ação firme da graça salvadora de Deus na nossa vida. Escute bem, Deus tem pleno interesse em salvar a todos nós. Ele é teimoso em relação a nós. Ele é insistente em relação a nós. Enquanto Ele não nos alcança, Ele não paralisa. Enquanto Ele não tem nas suas mãos, não se assenhora da nossa vida, do nosso coração, Ele não deixa de investir em nós. Na verdade, eu quero até refazer essas expressões. Deus nunca, jamais deixa de insistir e de investir na vida de cada um de nós. A Bíblia fala, João capítulo 8, de 1 a 11, a Bíblia fala que uma mulher havia sido apanhada por uns homens religiosos em adultério. E a Bíblia diz que aqueles homens levaram aquela mulher até Jesus, e a Bíblia diz que eles tinham uma única intenção, de pegar Jesus no contrapé, como eu digo, de encontrar uma falha em Jesus, de ter de que acusar Jesus. E aí eles chegaram diante do Senhor Jesus com aquela mulher nos braços, presa, e disseram para ele: Senhor, Rabi, essa mulher foi apanhada em adultério, e na nossa lei diz que ela deve ser apedrejada por nós. E o Senhor o que diz? Naquele momento Jesus agacha e começa a escrever na areia, no chão, alguma coisa que ninguém sabe o que foi. E Jesus ainda agachado, de cabeça baixa, escrevendo, Jesus lança uma pergunta. Jesus diz: aquele que não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Deixa eu te dizer uma coisa. Deus havia interceptado a vida daquela mulher. Deus sabia, a vida daquela mulher, ela tinha todas as fotografias de seus atos, de seus pecados, das suas intransigências, das suas transgressões, das suas iniquidades estampados diante dos olhos de Deus. Porque Deus, eu quero te dizer, Ele sabe tudo quanto há em nós. Ele sabe onde é que está doendo na nossa alma. Ele sabe da nossa fraqueza. Ele sabe quando nós estamos nos sentindo derrotados, ansiosos, angustiados. Ele sabe onde é que estão os nossos traumas mais profundos. Ele sabe tudo quanto há em nós. Por isso Ele é Deus onisciente, onipresente, onipotente. Ele tem esses atributos porque Ele de fato é esse Deus. Mas a Bíblia diz que Jesus, então, ainda agachado, escrevendo no chão, disse: aquele que não tiver pecado, que atire a primeira pedra. E a Bíblia registra para nós que aqueles homens, a começar dos mais velhos, foram se afastando, se retirando. E Jesus então vira para aquela mulher e diz: mulher, onde é que estão aqueles teus acusadores? Onde é que estão aqueles teus acusadores? Sabe, eu não sei você, mas eu já fui muitas vezes apanhado nos meus erros, nos meus fracassos,
E aí eu quero te dizer que um adultério não é diferente de nenhum outro tipo de pecado. Quantas vezes quiseram nos apedrejar, acabar com a nossa história, acabar com a nossa vida. Talvez diante desse meu testemunho você mesmo está lembrando aí de um fato que aconteceu na sua vida em que você pensou: é o meu fim. Agora tudo acabou. Não há salvação, não há solução. Eu quero te dizer, a graça de Deus, ela é insistente, ela é teimosa por nos alcançar, seja quais forem as situações da nossa vida. Quantas vezes eu até tinha vontade de fazer a coisa certa, mas errava. Eu até tinha vontade de fazer o bem, mas fazia o mal. Essa era a situação daquela mulher, e eu creio, essa era a situação de muitos de nós. Jesus olha para aquela mulher e diz: eu também não te condeno. Vá e não peques mais. Eu tive essa experiência de ser alcançado por essa graça salvadora insistente, que não desiste de nós, teimosa. Enquanto eu não cansar o coração do meu filho, eu não vou parar. É isso que Deus faz por nós. E aí então, essa ação firme dessa graça salvadora alcançou o coração daquela mulher. E Deus disse: eu estou lhe dando uma nova chance. Você conhece alguém que viveu isso já? Por isso que você está aqui. Porque essa graça salvadora empreendeu uma ação firme, teimosa, lutou por você até te alcançar. Segundo, interceptar aos olhos de Deus é uma mudança radical de direção na vida de cada um de nós. É uma mudança radical de direção na vida de cada um de nós. Incrível! Como Deus, Ele consegue executar o seu plano perfeito de nos salvar, nos trazendo ou nos levando para uma direção nova, uma direção de bênção, uma direção de prosperidade. Isso aconteceu com Paulo. Pode projetar, Tiago, por favor, capítulo 9 de Atos, versículos de 3 a 6. Paulo estava indo numa direção, Paulo estava indo num caminho, e essa graça salvadora alcançou ele. E olha que coisa interessante, a Bíblia diz: e indo no caminho. Qual era esse caminho, gente? Ele até pensava que fosse o caminho certo, mas era o caminho do erro. Aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu, e a Bíblia diz, queridos, que caindo em terra ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: quem és, Senhor? E disse: Senhor, eu sou Jesus a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. E ele, tremendo e atônito, disse: Senhor, que queres que eu faça? E disse-lhe o Senhor: levanta-te. Veja que coisa interessante. Essa ação firme da graça salvadora na vida de cada um de nós, ela nos joga no chão para executar o plano e o propósito eterno de Deus na nossa vida, que é restaurar todo o nosso ser e nos levar à comunhão plena com Ele. Olha que coisa interessante, Deus joga primeiro o homem e a mulher no chão para dizer: ei, você não é nada, ei, você depende de mim, você não pode continuar vivendo de forma independente da minha graça. A minha graça é teimosa, eu não desisto de você enquanto
enquanto eu não tiver posse da sua vida. É isso, querido, querida, que Deus está falando comigo e com você. Eu e você um dia pensamos estar fazendo a coisa certa, pensamos estar andando no caminho certo, mas Deus nos jogou no chão e Ele manifestou a sua glória, Ele manifestou a sua luz. E como o apóstolo João disse, se andarmos na luz como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue do seu Filho Jesus nos purifica de todo pecado. Aleluia. Eu não sei você, mas eu já fui muito derrubado no chão. Ah, querido, querida, quantas vezes eu disse, não há mais solução. Todas as vezes que eu caí, Ele disse para mim, levanta-te. Eu quero te dizer, todas as vezes que você cair, Ele vai dizer para você, levanta. Levanta. Entra na cidade, e lá te será dito o que te convém fazer. Eu não quero forçar o texto, de forma alguma. Eu não quero me abstrair da exegese, de forma alguma. Mas assim, entrar na cidade. Quando eu leio mais para frente esse texto, entrar na cidade, ir para a casa de um homem chamado Judas, cego. Quer dizer, eu estando cego por conta do pecado, eu estando cego, sendo levado na casa desse Judas, e tendo a minha primeira experiência de relacionamento com Deus, porque a Bíblia diz que Jesus aparece numa visão para um discípulo chamado Ananias, que morava em Damasco, e diz, Ananias, ele diz, eis-me aqui, Senhor. E Deus então diz, Ananias, vai para uma rua chamada direita, entra na casa de um homem, e lá você vai encontrar um jovem chamado Saulo. Eis que ele está, alguém lembra? Orando. Primeira experiência relacional de Saulo com Deus, ele estava orando. Mas Deus, esse aí não. Esse cara aí, ele é repudiado por todos os que te aceitaram como Senhor e Salvador. Esse aí não. Deus diz, esse aí é um vaso escolhido para mim. Ananias, você vai lá, você vai impor as mãos. Ele está cego, você vai impor as mãos, ele está orando. Você vai impor as mãos e ele vai tornar a ver. Deixa eu te dizer uma coisa, todos nós sem Jesus somos de fato cegos. E se andamos parcialmente com Jesus, somos míopes. Mas quando nós temos a consciência de que somos vaso escolhido de Deus, nós obedecemos o comando dele e dizemos, Deus, tudo bem, eu vou lhe obedecer. Pode tomar o rumo da minha vida, pode me levar para o caminho que o Senhor desejar, porque é o teu caminho, então o caminho da salvação, o caminho da bênção, o caminho da prosperidade, o caminho da conquista, o caminho da vitória. Deus, eu não sei que senda o Senhor vai fazer com que os meus pés pisem, mas uma coisa eu sei, eu quero andar na sua senda, eu quero andar no teu caminho. Eu andei por um caminho que não era o caminho de Deus. A gente lembra das coisas, não com saudade, mas eu fico pensando, meu Deus, que coisa interessante, que experiência forte essa experiência da conversão, da metanoia, de uma mudança radical e geral na nossa vida, mexendo no nosso corpo, na nossa alma e no nosso espírito. Quantas vezes eu não escutei literalmente, mas quantas vezes as minhas atitudes fizeram com que Deus viesse até mim e dissesse, meu filho, você não está no caminho que eu planejei para você. Para Saulo ele disse, Saulo, Saulo, por que tu me persegues?
Mas talvez para mim e para você Ele tenha dito: por que você está insistindo em andar por esse caminho que eu não planejei para você? Por que será que você está fazendo isso quando eu não desejo que você faça? Por que será que você está escutando isso quando eu não desejo que você ouça isso? Sabe, um dia Ele mudou a minha história, mudou o meu caminho. Isso configurou de que a palavra dele é uma máxima na vida de cada um que crê, pois ele próprio em João capítulo 14, verso 6, ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Eu não sei quais são as suas dificuldades, quais são as suas crises, as suas lutas, mas uma coisa eu sei: Deus quer mudar a direção da sua vida. Deus quer dar um novo direcionamento a você. E essa mudança de direção, ela é radical. Ela depende de uma entrega total, de uma obediência cega, no sentido de ficar cego para depois ver. João capítulo 9, a Bíblia fala que Jesus encontra um cego de nascença. E os religiosos mais uma vez tentaram impedir que aquilo se configurasse como sendo uma obra de Deus. E aquele jovem corre para casa. Não era jovem, já tinha 38 anos. Entra na casa de seus pais. Os religiosos vão atrás: quem foi que te curou? Quem foi que te curou? Ele é pecador. Capítulo 9 do Evangelho de João, verso 25. Jesus diz: se é pecador eu não sei, mas uma coisa eu sei: eu era cego e agora eu vejo. Ricardo, olhe para mim aqui, por favor. Não sabia que você ia ficar do meu lado no período da adoração. Eu sei um pouco da tua história. Alguém conversou comigo. Um amigo do teu pai me procurou anteriormente, conversou, mas não deu certo a gente encontrar para conversar, não deu certo. Depois outras pessoas que te amam, Túlio, Rodrigo Venuto, pastor Rodrigo e outros vieram falar comigo: pastor Ricardo, precisa muito de ministração, de ajuda. Compartilharam comigo uma situação semelhante com o que eu vivi. Você já teve no nosso encontro. Quer dizer, eu acho que não com o peso da minha experiência, mas você também. Eu queria te dizer que quando você chegou aqui do meu lado, que eu virei e vi que tinha uma pessoa aqui do meu lado, eu disse: puxa, tem cadeira aqui, vai sentar. Deus me mostrou um caminho. E nesse caminho no chão estava escrito Deus. E estava escrito assim: Deus, D, direção, E, extraordinária, U, unidade, e S, salvação. Direção extraordinária de unidade de salvação. Teu caminho, meu irmão, está sendo mudado. Teu caminho está sendo mudado. Você vai pisar nesse caminho onde o nome dele está. É diferente de tudo aquilo que você tem experimentado. É diferente, cara. Tu pode ter certeza disso. Terceira observação. Interceptar os olhos de Deus. É uma forma soberana para trazer transparência à nossa vida. Sabe, a gente às vezes vai vivendo a vida escondendo coisas. Eu escondo um pouquinho aqui, um pouquinho ali. Eu falo meias verdades, se é que existem meias verdades, né? Eu não digo as coisas como elas de fato são. Eu tento omitir algumas coisas, esconder algumas coisas. E aí as trevas do pecado tomam conta da nossa vida. Só tem um jeito, gente, de dissipar a treva do pecado: é a luz de Jesus. Só tem esse jeito, não há outro.
é somente com a luz de Jesus. Por isso, ele foi jogado no chão e resplendor de luz invadiu a vida dele. Quando esse resplendor de luz invade a nossa vida, a treva sai. Porque não há comunhão com luz e trevas. Antes a luz dissipa toda a treva. Mas olha que coisa interessante. Essa forma soberana para trazer transparência à nossa vida é de fato uma interceptação de Deus na nossa vida. A outra palavra para interceptação é intercepção. É a mesma coisa. Mas olha que coisa interessante. Quando Deus vem e faz essa mudança na nossa vida, é para quê? Para trazer luz à nossa vida, para trazer transparência à nossa vida. E aí é necessário que a gente saiba que quando Ele começa a trazer luz para a nossa vida, isso traz algum tipo de desconforto a nós, porque os nossos feios, os nossos podres, as nossas crises, os nossos pecados, as nossas fraquezas, as nossas falibilidades, elas são o quê? Colocadas em relevo. Colocadas em relevo. Romanos 3:23. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Quando essa glória vem, ela vem mexendo com a gente, aí dói, mexe, só que isso traz saúde a nós, isso traz de fato a consciência de que somos vaso escolhido de Deus. E aí, eu quero te dizer que essa semana eu vi um vídeo de um discurso de Barack Obama, ex-presidente dos Estados Unidos. É claro, para mim no discurso ficou claro que a intenção era política, mas houve uma frase que ele disse, que ele foi aplaudido por todas as pessoas que estavam ali naquela universidade, naquele auditório. Ele disse o seguinte: a ignorância não é uma virtude. E eu tenho que concordar com ele, a ignorância não é uma virtude. Todos nós, quando Deus, Ele ministra na nossa vida essa forma soberana para trazer transparência, Ele deseja que a gente conheça melhor a Ele, que a gente se relacione mais intimamente com Ele. É interessante, querido, querida, que quando a gente se desnuda, quando a gente tira a nossa roupa e busca e vai para o abraço de Deus e busca pela presença dEle, Ele próprio começa a trazer a sua luz e mostrar para nós que nós precisamos nos relacionar melhor com Ele, trazendo o quê? Conhecimento de quem Ele é. Sabe por quê? Porque Ele já nos conhece desde quando a gente não havia nascido, pois o salmista Davi, no Salmo 139, no verso 16, ele disse: ainda quando eu era uma substância sem forma no ventre da minha mãe, todos os dias da minha vida já estavam contados e determinados perante ti, quando nenhum deles ainda havia. Então Ele sabe tudo a nosso respeito. Nós é que não sabemos a respeito dEle. Então nós devemos o quê? Sair da ignorância. Ignorância não é uma virtude. Oséias capítulo 4, versículo 6. Dizendo assim, Deus através da vida ministerial de Oséias: o meu povo está sendo destruído porque lhe falta conhecimento. Oséias capítulo 6, versículo 3, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Isaías capítulo 1, versículo 3, o boi conhece o seu possuidor, o jumento o dono da sua manjedoura, mas Israel, meu povo, não tem conhecimento. Provérbios capítulo 9, versículo 10, o temor do Senhor é o princípio de toda sabedoria. Então, meu irmão, minha irmã, vaso escolhido é aquele que se aproxima de Deus, vaso escolhido é aquele que se relaciona com Deus. Sabe por quê? Porque quando a gente se deixa conhecer de Deus, quando a gente conhece melhor a Deus, já que somos de antemão conhecidos por Ele, a gente pode ser melhor usado por Ele. E Deus espera que a gente faça isso. Deus espera que de fato a nossa vida seja vaso escolhido.
Deus espera que a nossa vida seja uma vida de vaso escolhido. Sabe, Paulo, este homem, ele teve a sua vida radicalmente mudada, e o Espírito Santo capacitou tanto a ele, que durante toda a sua existência, até a sua morte, mesmo com todas as lutas, sofrimentos, perdas, ele foi reconhecido como um vaso escolhido. E um vaso escolhido é um vaso que é usado para a honra e não para a desonra. Quando as pessoas olham para você, o que é que eles veem? Quando Deus olha para você, o que é que Ele vê? De fato, Ele vê um vaso escolhido. Seus amigos veem você como um vaso escolhido. Quando você está no meio de certas pessoas, quais são as palavras que saem da sua boca? Palavras de bênção ou de maldição? Verdades ou mentiras? Quando ninguém está te vendo, quem é que tu és? Quando ninguém te vê, quem é que você é? O apóstolo Paulo, como um vaso escolhido, ele pronunciou boas palavras. Todos os escritos de Paulo foram uma grande contribuição para que a gente hoje pudesse estar aqui como igreja. Queria eu poder citar todos os versos de Paulo. Queria eu poder falar de todos os argumentos dele, de todas as suas convicções, de todos os princípios que ele nos deixou, de todos os valores, mas eu não tenho condição e nem capacidade disso. Mas numa tentativa de investir na instrumentalidade da sua vida, como um vaso escolhido, eu quero citar aqui alguns argumentos e palavras de Paulo. Romanos capítulo 1, versículo 16, ele diz: não me envergonho do Evangelho, porque para mim é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Capítulo 8 de Romanos, versículo 1, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Romanos capítulo 8, versículo 28, pois sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Romanos capítulo 14, verso 17, porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz, alegria no Espírito Santo. 1 Coríntios capítulo 2, versículos 4 e 5, porque a minha palavra e a minha pregação não consistiram em demonstração de sabedoria humana, mas demonstramos sempre poder de Deus e Espírito de Deus, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, mas sim no poder de Deus. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 9, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. 1 Coríntios capítulo 4, versículo 2, ora, o que se requer de todos os despenseiros de Deus é que cada um deles seja achado fiel. Segundo aos Coríntios capítulo 5, versículo 1. Pode projetar, Tiago. Se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, se acabar, temos de Deus um edifício, uma casa não feita por mãos humanas, mas por mãos eternas nos céus. 2 Coríntios, melhor dizendo, 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 10, pode projetar também. O apóstolo Paulo falando do espinho na carne,
Ele termina esse versículo dizendo: pois quando eu estou fraco, então é que eu sou forte. Vamos repetir todos juntos? Pois quando eu estou fraco, então é que eu sou. Ei, eu espero que você repita de novo, por favor. Vamos lá? No 3. 1, 2, 3. Com todo o seu fôlego. Você pode dar um aplauso a Jesus. Olha o que Paulo diz: por isso sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando estou fraco, então é que sou forte. Aleluia. Gálatas 2:20. Já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Gálatas 6:2. Levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Efésios 2:8. Pela graça sois salvos, isso não vem de vós, é dom de Deus. Gálatas 6:11. Revesti-vos de toda a armadura de Deus. Filipenses 3:7. O que para mim era lucro, reputei como perda, por amor a Cristo. Quero te convidar a ficar em pé. Você pode virar para a pessoa que está do teu lado e dizer: nós somos vaso escolhido de Deus. Diga para a pessoa que está do teu lado: vamos continuar assim. Diga: eu e você somos vasos para a honra, e nunca seremos para a desonra. Agora, queridos, vamos citar Filipenses 4:3 como 4:13, Filipenses 4:13 como um brado de vitória ao Senhor, amém? Filipenses 4:13 diz: posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Vamos dizer todos juntos: posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. De novo: posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Aleluia. Aleluia. Ainda em pé. Pode ser que haja alguém em nosso meio que ouviu essa palavra. Quem sabe alguém que está com a gente pela primeira vez, não sei, sentiu vontade e entrou na igreja. Alguém falou: olha, vai num culto, tem um culto assim e tal. E você até ficou pensando: rapaz, esse negócio de culto é coisa de maluco. É isso mesmo, você pensou certo. Pensou certo. Talvez você tenha pensado esse negócio de ir para a igreja, vão falar do meu dinheiro, eu não quero ceder meu dinheiro para ninguém. Fique tranquilo, ninguém aqui vai extorquir ninguém. Mas você veio, você está aqui, porque houve uma interceptação de Deus na sua vida. E Deus te trouxe aqui porque Ele quer mudar o caminho da sua existência. Você veio porque Deus tem um plano, um propósito para desenvolver na sua vida. E eu não sei, Deus sabe tudo aquilo que você necessita, que você precisa. Mas Ele nesse momento espera de você uma atitude.
Sabe, um dia, aos 18, quase completando 19 anos, eu tomei uma atitude. Eu tomei uma atitude de entregar a minha vida a Jesus e reconhecê-lo como meu único e suficiente Salvador. Você veio, você está aqui. Essa foi uma palavra de Deus para a sua vida. Eu quero te fazer um convite agora. Eu quero te fazer um convite para romper todas as barreiras que têm te impedido de fazer tal ato. Romper com todos os preconceitos que um dia eu estive. Romper com tudo aquilo que talvez você tenha recebido de seus antepassados, mas agora um novo horizonte descortina-se diante dos seus olhos e você entende que a melhor coisa que você pode ser não é ser um religioso, mas ser um filho de Deus. E eu quero te chamar, vem. Vem, 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 porque antes de eu te chamar, Ele já tem te chamado, dizendo: venha, filho, venha, filha, venha ao meu encontro, venha ser um vaso escolhido, venha ser um vaso para a honra. Então, se você está aqui e você deseja fazer desse momento uma atitude de entrega, você nunca fez, e hoje você entendeu o plano de Deus para a sua vida, e você quer realmente reconhecê-lo como o único e suficiente Salvador seu, eu quero te convidar, venha, saia do seu lugar e venha aqui à frente. Enquanto nós cantamos, você pode sair do seu lugar e vir aqui à frente, porque a gente vai orar daqui a pouco. Vamos louvar, vamos cantar enquanto nossos irmãos vêm. Você que quer entregar a sua vida a Jesus, há mais pessoas vindo. Esse é o convite do Senhor para a sua vida. Venha ser um vaso escolhido, venha ser um vaso de honra. Há mais alguém? Há mais alguém que deseja sair do seu lugar e vir à frente? Estão todos sobre os montes de Jerusalém. Sou tua noiva apaixonada, te esperando para dançar. Te esperando para dançar. Eu quero convidar vocês que saíram dos seus lugares, eu quero convidar vocês a se aproximarem mais aqui, mais do altar. Você pode fazer isso. Isso, pode vir, fique mais aqui perto do altar. Há mais alguém? Queridos, às vezes quando a palavra de Deus é pregada de forma autêntica, genuína, uma batalha é travada, uma luta é travada. Sabe, uma das coisas que Deus mais quer é libertar a nossa mente das fortalezas da mentira.
O apóstolo Paulo escreveu em 2 Coríntios, capítulo 10, versículos 4 e 5. Ele disse: porque as armas da nossa guerra não são carnais, mas sim poderosas em Deus, para destruir as fortalezas, anulando todo sofisma, levando cativo em obediência a todo pensamento a Cristo. Sabe de uma coisa? Não tem coisa mais linda que pode acontecer na vida de um ser humano do que ele ter seus pensamentos cativos a Cristo. Antes da gente cantar, a gente vai continuar celebrando, e a gente vai orar pelo Ricardo, que tem se fortalecido dia após dia, orar pelos nossos irmãos e irmãs que estão aqui à frente. Antes disso, eu quero dar um testemunho, para que a igreja reconheça que eu não sou um Superman, sou uma pessoa normal como qualquer um de vocês. Muitas vezes, preste atenção nisso. Muitas vezes, pastor, muitas vezes o velho homem já tentou vir. Muitas vezes. Nas minhas lutas, nos meus embates, nas minhas crises, muitas vezes o velho homem tentou vir. Mas há uma palavra em Colossenses capítulo 3, versículo 10, que a gente deve permitir que Deus tire a roupa, que a gente seja despido do velho homem, do fermento do velho homem, e que a gente seja o quê? Revestido do novo. Revestido do novo homem. Todo aquele que tem nova vida em Cristo, gente, não estará jamais isento de passar por lutas, problemas e dificuldades. Mas uma coisa é certa: não vai passar sozinho. Todas as vezes que o velho homem tentou vir na minha vida, eu escutei a voz de Jesus dizendo: eu te amo tanto, filho, eu te amo tanto, 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 que você não vai fazer isso. Eu quero chamar aqui pessoas que são crentes, que estão servindo a Deus, mas que em algum momento das suas vidas têm tropeçado a ponto de não entender que são de fato vasos escolhidos do Senhor. A sua vida anda infrutífera. Você em algum momento se pega errando, se pega fracassando, e você se penaliza, e você se culpa, e o diabo diz no seu ouvido: está vendo? Você até pensou que ia conseguir, mas não conseguiu. Eu quero orar para que essa fortaleza saia da sua mente. Então, se você está aqui e você deseja sair do seu lugar para a gente fazer esse tipo de oração, eu quero te dizer: venha, porque nós vamos orar. Essa é uma manhã de quebrantamento. Essa é uma manhã de reconhecimento da soberania de Deus na nossa vida. Essa é uma manhã de entrega. Essa é uma manhã de entender o plano de Deus para a nossa vida. Porque Ele está vindo de encontro a nós. Ele está vindo buscar a sua igreja. Jerusalém. Sou tua noiva apaixonada, te esperando para dançar. Ele vem saltando sobre os montes de Jerusalém.
nesse mesmo espírito de adoração, de entrega, de quebrantamento, nós vamos orar ao Senhor. Sabe, uma das coisas mais lindas que podem acontecer da vida de um cristão é ele reconhecer a sua total dependência do seu Senhor e do seu Salvador. O vaso escolhido, ele sempre reconhece: eu sou dependente do meu Senhor. Eu não posso fazer nada sem o meu Senhor. Vamos orar nesse momento. Que bom que você veio. Que bom que você está aqui. Você é vaso escolhido de Deus. Obrigado, Senhor. Obrigado, Yeshua. Oh, obrigado, Senhor. Glória seja dada a Ti. Nós estamos vivendo esse tempo, esse novo tempo, esse tempo de reconhecer a Sua soberania, a Sua grandeza, a Sua paternidade, Senhor. Oh Pai, muito obrigado, Senhor, porque nós não somos religiosos, nós somos Teus filhos, filhos amados do Senhor, presenteados por Ti, com toda sorte de bênçãos, Senhor. Obrigado, Senhor, por cada vida que veio ao Teu altar entregando-se totalmente aos Seus cuidados. Obrigado, Senhor, por cada vida que veio ao Teu altar declarando que querem renovação na sua vida espiritual, que querem se sentir de fato vaso escolhido para serem usados para a honra, para a glória do Teu nome. Oh Yeshua, 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 a Ti toda a honra, toda a glória e todo o nosso louvor. Nós queremos declarar, Senhor, nós queremos declarar, Yeshua, volta para casa, Yeshua, a casa é tua, Senhor. Vem saltando sobre os montes, em nome de Jesus. Yeshua, Ele vem saltando sobre os montes de Jerusalém. Solta a noiva apaixonada, te esperando para dançar. Deus abençoe a cada um de vocês.